E agora vamos conversar com Regina Albrechtsen. Regina é brasileira e mora na Dinamarca há mais de 30 anos, quase 40. E esse período todo trabalhou, formou família e cantou muito pela Europa. A Regina é cantora, é uma das minhas preferidas, por acaso. A Regina vai falar agora para a gente como está a situação na Dinamarca, que já está num ponto em que as coisas começam a se abrir. Regina, como foi? Como foi para vocês aí o pedido de isolamento? Em que momento isso aconteceu? Isso aconteceu já por volta do dia 9 de abril, quando eles perceberam que o problema era realmente sério, começaram a ver pelo mundo, principalmente aqui embaixo, na Europa, na Itália, na Espanha, e ficaram muito assustados e procuraram realmente saber mais. E concluíram que o caso era sério, realmente era uma pandemia, isso ia atingir o mundo. Então, começaram as medidas profiláticas para evitar ao máximo, pelo menos, né, de contaminação aqui. E o que é bom é que as pessoas têm uma consciência civil muito apurada, muito boas, e elas ouvem. A primeira-ministra, ela se faz respeitar. O ministro Magnus Heunicke, que é o ministro da Saúde aqui, também é uma pessoa que nós temos muito crédito. Então, as pessoas ouvem as advertências, ouvem as orientações, seguem, e não pode haver mais nada além de um sucesso, né? É gradativo, porque a situação é perigosa ainda, é delicada, mas nós estamos devagar, me parece, indo para o caminho certo. Você diz o gradativo já é a saída do isolamento, né? Já a partir dessa semana, de segunda-feira passada, começamos a abrir bem lentamente e muito atentos em fase de testes, vamos dizer, né? Muito atentos ao que possa vir a acontecer. Então, não estamos assim, tomando os pés pelas mãos. Oba, não. Vamos devagar, mas já estamos abrindo e estamos tendo sucesso até agora. Eu tenho dados. No caso da Dinamarca, o que teve foi um pedido para que a população colaborasse e ficasse em isolamento. Não teve uma medida mais dura com relação a isso. As pessoas acataram rápido, é isso? Houve, sim, houve, inclusive, no início, quando as pessoas achavam que era uma gripezinha, né? Começaram a abusar, a sair, a não dar muita bola, mas então houve uma intervenção, até mesmo policial, houve multas, assim, foi decretado multa se você ficar fazendo reuniões pela rua, pelos cantos, pelas praças. A pessoa receberia equivalente a R$750 em multa, cada pessoa. Então, isso inibiu muito as pessoas e, a partir daí, eles começaram a observar mais, a prestar mais atenção nas advertências e acataram e viram que a situação realmente era grave. E depois melhorou muito. Hoje as pessoas têm mais respeito, mesmo os mais jovens, os mais velhos, que era um pouco difícil para entenderem essa situação, mas já estão todos bem assim conscientes. Está melhorando. O número de casos na Dinamarca não chegou a explodir por conta das medidas? Eu penso que sim, eu penso que sim. E as pessoas encarregadas disso, né? Eles também acreditam que tenha sido essa. Regina, no tocante à comunicação do governo com o povo, você considera satisfatória? Acha que isso ajuda a pessoa a se conscientizar do seu dever de fazer o isolamento nesse momento? Acho. Nós temos muita abertura, nós temos muita democracia. O que nós não concordamos, nós falamos, e isso é ouvido e logo é convocada uma nova eleição, por exemplo. Então, nós tiramos as pessoas através dos nossos votos. Se essa ministra não fosse uma pessoa que as pessoas estivessem concordando,
nós teríamos dito, e ela imediatamente abriria para uma nova eleição, no caso, sairia, deixaria o cargo para outra pessoa que nós votaríamos, entendeu? Então, existe essa abertura. Até agora, principalmente nessa situação, ela está sendo muito, muito cuidadosa, muito responsável, nós estamos ouvindo. Mesmo os que são contra o partido dela estão ouvindo. E nós temos respeito. É importante. É muito importante saber ouvir, saber respeitar, ainda que não sejamos do mesmo partido ou não importa. Entendeu? Existe isso, existe uma democracia aqui. Bem solidificado. Você aí na Dinamarca, em Copenhagen, você está muito próximo da Suécia. A Suécia se mostrou um problema depois de considerar por muito mais tempo do que deveria uma gripezinha. Como que tá você aí do lado? Como que tá as notícias que vêm da Suécia para vocês? A Suécia, como um todo, é um país muito grande. Mas eu vou falar do vizinho, que nós temos 77,1 quilômetros que nos separam de Malmö, da cidade aqui ao lado, na Suécia. E me parece que lá está meio complicado. Lá. Eles têm 18.177 pessoas contaminadas, 550 recuperadas, e, infelizmente, 2.192 mortos. Faça um comparativo para mim. Como está na Dinamarca? Esses números da Dinamarca. Na Dinamarca, hoje nós temos 418 pessoas internadas, nós temos 15 pessoas de ontem para hoje que vieram a óbito, mas nem todas essas pessoas vieram a óbito pelo Covid. Algumas pessoas já estavam em algum estado bem mal, no respirador, tudo, e vieram a falecer. Então, eles incluem, mas eu acho que esses dados não são todos relativos ao corona, não. É uma situação bem diferente da Suécia. Muito, muito diferente. Nós temos só 418, só não, mas temos, em geral, 418 e no respirador eles têm 56 pacientes, no intensivo, no UTI, 70 pessoas e no respirador, 290. Então, sistema público de saúde, né? A gente não tem tido notícias, são poucas as notícias que chegam até a gente da Groenlândia, que a Groenlândia pertence à Dinamarca. É um protetorado que fala? Nós temos, inclusive, ela é Dinamarca, ela é considerada Dinamarca. É um país, mas Você tem uma notícia nossa. Oi? Tenho. Nós temos, inclusive, é interessante falar sobre isso, porque de 136.738 pessoas testadas, 8.445 estão contaminadas. Agora vem a parte interessante. 5.669 pessoas estão curadas e existe... Desculpa, eu estou em outra parte, desculpa. Groenlândia, 1.200 pessoas testadas, 11 contaminadas, tá bem? 11. Eu estava falando em outro país. 11 contaminados, 11 estão curados. Essa é a parte interessante. E temos, na Groenlândia, 0 óbitos e 0,0% de qualquer outra. O mesmo tipo de suporte que o governo dinamarquês deu aí no país da Dinamarca foi recebido na Groenlândia, você sabe? Desculpe, como? O mesmo tipo de suporte que o governo dinamarquês deu aí no país, ele deu para a Groenlândia, ou seja, é o mesmo país, os mesmos direitos? Sim. Inclusive, aqui é um país monárquico, a rainha é a mesma, nós temos tudo, somos responsáveis por eles e tudo que tem a ver aqui tem a ver também com eles.
É. Então, Agora me a conta. assistência mesmo. Uhum. Agora conta para a gente como é que está sendo o esquema de saída do isolamento. Então, você pode sair para farmácia, supermercado. Como que é? Agora Agora estamos não sei se vai começando. relaxar. A Dinamarca começou a abrir o comércio. A partir de segunda-feira, eles começaram a ter as crianças na creche novamente, porque eles, pelas estatísticas, viram que as crianças são as que menos foram contaminadas aqui e as que menos tiveram problemas. Então, eles começaram a testar. Estamos em fase ainda de prova, né? Mas está indo bem, não houve nada até agora e começaram gradativamente a abrir o comércio. Farmácia, supermercados, mais supermercados, algumas lojas, locais. Como que a Não população recebeu essa abertura inicial? As pessoas, elas receberam com muita alegria, mas com um pouco de cautela, porque os dinamarqueses eles estão muito assustados, entende? Eles não são pessoas que normalmente ficam doentes ou que existem problemas assim demais aqui, não. Eles se cuidam muito, eles têm uma qualidade de vida muito boa. Então, quando existe uma doença, assusta. E eles têm um grande respeito e uma grande cautela. Então, gradativamente, começaram a fazer o que é necessário. Inclusive alguns pais ficaram com um pouco de medo de levar as crianças na escola, na creche. E essa semana eles iriam já abrir também para os jovens, a escolaridade, para o ginásio, essas coisas. Mas tudo está indo muito devagar lá. Está sendo aceito, mas com cautela. Com cautela. Eles têm muito respeito, muito medo, né? Ainda existe o medo, porque nós temos consciência do que estatisticamente está havendo em toda a Europa. E a Europa está muito doente, Lola, muito doente. Então, o último passo do relaxamento seria a fronteira. Até lá está tudo fechado, né? Tudo fechado. Eles discutem agora a possibilidade de abrirem a fronteira da Alemanha e aqui da Suécia, mas ainda não são conversações. Eles querem ter mais certeza, ter mais provas de que a coisa realmente está andando bem. É muito perigoso, é muito delicado isso. Né? É verdade. Regina, te agradeço muito por essa conversa. Eu agradeço muito. E a gente vai se falando para ver como estão os passos aí até uma próxima entrevista para contar. Lá atrás eu vou procurar saber mais, inclusive da Groenlândia, e que eu espero que ande cada vez melhor. E aqui, em toda a Europa, em todo o mundo, né? Eu desejo melhor a todos. E fiquem em casa, por enquanto. Você se cuide e a gente vai se falando. Obrigada, GGN. Obrigada, Lúcia. Boa tarde.